Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, o CAUG-SP, na disciplina de Matemática. O edital aqui é bem matemática de base, aquela que cai em situações problema e cobra domínio de operações, porcentagem, proporção, equações, medidas, leitura de tabelas e gráficos, estatística simples, geometria e um pouco de raciocínio lógico. O objetivo desta aula é te dar o roteiro mental para reconhecer o tipo de questão e resolver com método, evitando os erros mais comuns. A primeira parte envolve situações problema com adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com números racionais, tanto na forma fracionária quanto decimal. Números racionais são aqueles que podem ser escritos como fração de inteiros, como 3/4, 7/2, 0,25, 1,6 e assim por diante. Em prova, o essencial é saber alternar entre fração e decimal conforme o que facilita a conta. Frações são ótimas quando aparecem razões, proporções e divisões exatas. Decimais são práticos em medidas e dinheiro, mas exigem cuidado com casas decimais e arredondamento. Em adição e subtração de frações, o erro clássico é somar denominadores. Você só soma diretamente quando os denominadores são iguais. Se forem diferentes, você precisa de denominador comum, normalmente usando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Em multiplicação de frações, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador, e pode simplificar antes de multiplicar para reduzir números. Em divisão de frações, você multiplica pela fração inversa. Em decimais, o cuidado principal é alinhar casas na soma e subtração, e na multiplicação, contar o total de casas decimais no resultado. Na divisão por número decimal, uma técnica é multiplicar dividendo e divisor por uma potência de 10 para transformar o divisor em inteiro. Potenciação é elevar um número a uma potência. Em prova, é comum aparecer potência de 10, que desloca a vírgula, e potência com base fracionária, em que você eleva numerador e denominador. Regras úteis. A elevado a m vezes a elevado a n é a elevado a m mais n a elevado a m dividido por a elevado a n é a elevado a mn. A elevado a zero, para diferente de zero, é 1. Potência com expoente negativo inverte. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Radiciação é extrair raiz. A raiz quadrada de um número positivo é o valor que ao quadrado dá aquele número. Em prova, a raiz aparece muito ligada ao teorema de Pitágoras e a problemas de área e diagonal. Se o enunciado permitir aproximação, você pode usar valores conhecidos, como raiz de 2 aproximadamente 1,41, raiz de 3 aproximadamente 1,73, raiz de 5 aproximadamente 2,24. Mínimo múltiplo comum, o MMC, é o menor número positivo que é múltiplo de 2 ou mais números. Ele aparece em soma de frações, problemas de sincronização, ciclos, encontros de eventos e periodicidade. Para encontrar MMC, você pode fatorar os números em primos e pegar os fatores com maior expoente. Por exemplo, se um número tem 2 ao quadrado e o outro tem 2 ao cubo, no MMC você pega 2 ao cubo. Em casos simples, você também pode usar o método de divisões sucessivas por primos. A ideia prática é, se o problema fala de quando vai coincidir de novo, de quanto em quanto tempo, de quantas em quantas unidades, o MMC costuma estar por trás. Máximo divisor comum, o MDC, é o maior número que divide exatamente 2 ou mais números. Ele aparece em simplificação de frações, divisão em partes iguais, redução de razão e problemas de maior medida possível para cortar peças iguais sem sobra. Para encontrar MDC, você também pode fatorar e pegar os fatores comuns com menor expoente, ou usar o algoritmo de Euclides, que é muito rápido. O MDC de A e B é o mesmo que o MDC de B e o resto da divisão de A por B, repetindo até o resto virar zero. Em prova, a interpretação é simples. Se a pergunta pede maior número que divide todos, é MDC. Se pede menor número que é múltiplo de todos, é MMC. Porcentagem é um dos assuntos mais cobrados e também onde mais se erra por falta de método. Porcentagem é uma razão com base 100.
Então 10% significa 10 100, ou 0,10. 25% é 0,25. 5% é 0,05. Existem três abordagens principais: transformar em decimal e multiplicar, usar frações conhecidas e fazer regra de 3. Por exemplo, 20% de um valor é 0,2 vezes esse valor. Aumentar um valor em 20% significa multiplicar por 1,2. Reduzir em 20% significa multiplicar por 0,8. Essa ideia do fator é muito eficiente. Um cuidado clássico é a diferença entre aumento e retorno ao valor original. Se um preço sobe 20%, ele vira 1,2 do original. Para voltar ao original, não basta reduzir 20% do novo, porque 20% do novo é maior. Você precisaria reduzir por um fator que leve de 1,2 para 1, ou seja, dividir por 1,2, o que equivale a reduzir cerca de 16,67%. Esse tipo de pegadinha é comum. Outro cuidado é com porcentagem sucessiva. Se você aumenta 10% e depois aumenta mais 10%, o aumento total não é 20% do original, é 1,1 vezes 1,1, dando 1,21, ou seja, 21%. Porcentagem também aparece em descontos, impostos, comissões e variações em gráficos. Razão e proporção entram como base de escala, mistura, comparação e variação. Razão é uma comparação entre duas grandezas, geralmente por divisão, como 3 para 2 ou 3:2. Proporção é a igualdade entre duas razões, como a B igual a CD. A propriedade básica é que em uma proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, o famoso multiplica cruzado. Isso resolve muitos problemas rapidamente, mas você precisa garantir que as grandezas comparadas estão na mesma unidade e que a relação faz sentido no contexto. Em escala de mapa, por exemplo, uma escala 100 significa que uma unidade no desenho representa 100 unidades na realidade. Se 2 centímetros no desenho correspondem a 200 centímetros reais, isso é 2 metros. Em CalC, escala e proporção são temas que aparecem naturalmente em problemas de área, planta e conversão. Regra de 3 simples é uma aplicação direta de proporção quando existem duas grandezas relacionadas e você quer encontrar um valor. Você identifica se a relação é direta ou inversa. Direta significa que se uma aumenta, a outra aumenta, como preço total e quantidade, trabalho feito e tempo com número fixo de trabalhadores, distância e tempo com velocidade constante. Inversa significa que se uma aumenta, a outra diminui, como tempo de execução e número de pessoas trabalhando com produtividade igual, ou tempo e velocidade para a mesma distância. Depois você monta a proporção e resolve. Regra de 3 composta aparece quando existem mais de duas grandezas influenciando o resultado, e você precisa montar uma relação com múltiplos fatores, identificando para cada grandeza se ela é diretamente ou inversamente proporcional ao que você quer achar. Um método seguro é montar uma tabela com todas as grandezas, escolher uma linha para o caso conhecido e outra para o caso desconhecido, e depois multiplicar fatores diretos e dividir pelos inversos. A banca costuma usar enunciados do tipo X pessoas fazem uma obra em Y dias trabalhando e horas por dia. Quantas pessoas fazem em... E você precisa ajustar proporcionalidades. A chave é manter coerência. Mais pessoas geralmente reduz tempo, então é inverso. Mais horas por dia reduz dias, então é inverso. Mais trabalho aumenta tempo, então é direto. Equações do primeiro grau e do segundo grau são outro bloco forte. Equação do primeiro grau é aquela em que a incógnita aparece ao expoente 1, como 2x mais 3 é igual a 11. Você resolve isolando x com operações inversas. O cuidado é com distributiva e com sinais. Muitos erros vêm de trocar sinal ao passar para o outro lado sem entender que você está somando ou subtraindo dos dois lados. Equação do segundo grau tem a forma ax sobrescrito 2 mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. Você pode resolver por fatoração quando possível, por completar quadrado ou pela fórmula de Bhaskara, usando o discriminante delta igual a b ao quadrado, 4ac. Se delta é positivo, há duas raízes reais. Se delta é zero, há uma raiz real dupla. Se delta é negativo,
não há raízes reais. Em prova de nível médio, geralmente aparecem casos com delta perfeito ou fatoração simples. Sistema de equações do primeiro grau é quando você tem duas ou mais equações e duas ou mais incógnitas e precisa encontrar valores que satisfaçam todas. Os métodos comuns são substituição e eliminação. Substituição. Você isola uma variável em uma equação e substitui na outra. Eliminação. Você manipula as equações para somar ou subtrair e eliminar uma variável. Esses sistemas aparecem em problemas de mistura, idade, preço de itens e comparação de planos. O principal é traduzir corretamente o enunciado em equações. Se o problema diz a soma é 51 é o dobro do outro, você escreve x mais y igual a 50 e x igual 2y, por exemplo. Grandezas e medidas são muito presentes porque questões de concurso adoram conversão. Quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa têm unidades e relações. Comprimento, milímetro, centímetro, metro, quilômetro. Cada passo no sistema métrico é multiplicar ou dividir por 10. Superfície, metro quadrado, centímetro quadrado, e aqui o cuidado é que a conversão envolve quadrado do fator. Se 1 metro igual a 100 cm, então 1 metro quadrado igual a 10.000 cm sobrescrito 2. Muita gente erra porque converte área como se fosse comprimento. Volume, metro cúbico, litro, centímetro cúbico. Um fato muito cobrado é que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos e também equivale a 1 dm sobrescrito 3. Capacidade, em geral, é dada em litros e mililitros. Massa, grama, quilograma, tonelada. Tempo, segundos, minutos, horas, dias, e conversões como 60 segundos por minuto e 60 minutos por hora. Em questões, sempre confira se o dado está em uma unidade e o resultado pedido em outra. Converter no começo evita bagunça no final. Relação entre grandezas em tabela ou gráfico envolve entender proporcionalidade e variações. Se a tabela mostra que quando x dobra, y dobra, você tem relação diretamente proporcional, e pode modelar por y igual kx. Se quando x dobra, y cai pela metade, é inversamente proporcional, modelo y igual kx. Em gráfico, uma reta passando pela origem indica proporcionalidade direta. Uma curva decrescente hiperbólica sugere proporcionalidade inversa. Em provas, a interpretação também exige leitura de eixo, escala e unidade. O erro comum é pegar valor no eixo errado ou ignorar que a escala não começa em zero. Tratamento da informação, com média aritmética simples, é simples mas cai muito. Média é soma dos valores dividida pela quantidade. A pegadinha comum é esquecer que a média exige total e número de dados. Se a questão dá a média e quantidade e pede soma, basta multiplicar média pela quantidade. Outra pegadinha é confundir média simples com média ponderada, mas o edital pede média simples, então normalmente não haverá pesos, a menos que a banca crie situação e ainda assim você saiba diferenciar. Se forem quantidades diferentes, aí já é ponderada, mas isso costuma ser indicado pelo enunciado. Noções de geometria incluem forma, ângulos, área, perímetro, volume, teorema de Pitágoras e teorema de Tales. Em ângulos, você precisa lembrar que uma volta completa tem 360 graus. Um ângulo raso tem 180 graus. Em uma reta, ângulos suplementares somam 180. Em torno de um ponto, a soma é 360. Em triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Em quadrilátero, soma interna é 360. Esses fatos aparecem em problemas de figuras e também em raciocínio espacial. Perímetro é o contorno, soma dos lados. Área é a medida da superfície. Fórmulas essenciais. Área do retângulo é base vezes altura. Do quadrado é lado ao quadrado. Do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Do trapézio é soma das bases vezes altura dividido por 2. Do círculo é π vezes raio ao quadrado. Circunferência do círculo é 2πr. Em volume, fórmulas básicas. Volume do paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. Do cubo é lado ao cubo. Do cilindro é área da base vezes altura.
ou πr sobrescrito 2h. Do cone é 1/3 da área da base vezes altura, ou πr sobrescrito 2h3. Da esfera é 4/3 πr sobrescrito 3. Em provas com noções, a banca pode simplificar usando π igual a 3 ou π igual a 3,14, e normalmente deixa claro. Teorema de Pitágoras é indispensável. Em triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é soma dos quadrados dos catetos. Isso aparece em diagonal de retângulo, distância em planta, rampas, escadas e problemas de deslocamento. Um conjunto clássico é 3, 4, 5. Se os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Também 5 de dezembro de 13. Teorema de Tales aparece em proporcionalidade em segmentos determinados por paralelas. Ele é muito usado quando a figura tem triângulos semelhantes. Se uma reta paralela a um lado corta os outros lados, os segmentos ficam proporcionais. Em prova, isso costuma aparecer como divisão proporcional ou triângulos semelhantes, e você resolve montando uma proporção. Raciocínio lógico, dentro da matemática do edital, costuma vir como problemas de sequência, padrões, tabelas verdade simples ou lógica de condições. O método mais seguro é organizar informação e não confiar na memória. Se é sequência numérica, procure diferença entre termos, alternância, multiplicações, somas, padrões de posição. Se é problema de condições com pessoas, use tabela. Se é problema de si, então, leia com cuidado a implicação e as exceções. Se aparece todos, alguns, nenhum, somente, apenas, essas palavras mudam completamente o conjunto de casos válidos. Em muitos problemas, você resolve por eliminação. Testa alternativas e elimina as que violam uma condição. Fechando a aula, a chave para a matemática do CAL-SP é método e treino. Quase todas as questões do edital têm um caminho padrão: identificar operação, converter unidade se necessário, montar proporção com cuidado, resolver equação com organização e conferir se o resultado faz sentido, principalmente em porcentagem e medidas. Se você fizer isso com calma no início, depois você ganha velocidade e confiança, e é isso que te faz chegar na prova com consistência de acertos.